conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra até o ano de 2030. O estabelecimento do ODS número 13, apenas para lidar com a questão do clima, é encarado como estratégico para a mobilização dos atores, que são capazes de promover as mudanças necessárias para impedir essas projeções de se tornarem, então, realidade. Sobre o ODS 14, os oceanos tornam a vida humana possível por meio da provisão de segurança alimentar, do transporte, fornecimento de energia, turismo, dentre outros. Além que os oceanos representam aproximadamente 3 trilhões de dólares da economia global por ano, ou 5% do PIB global. 40% dos oceanos estão sendo afetados incisiva e diretamente por atividades humanas, como poluição, a pesca predatória, o que resulta principalmente a perda de habitat, a introdução de espécies invasoras e a acidificação. Os seres humanos e outros animais dependem da natureza para terem alimento, ar puro, água limpa e também como um meio de combate à mudança do clima. As florestas, que cobrem 30% da superfície da Terra, ajudam a manter o ar e a água limpa e o clima da Terra em equilíbrio, sem mencionar que são o lar de milhões de espécies. Promover o manejo sustentável das florestas, o combate à desertificação, para reverter a degradação da terra, interromper também o processo de perda de biodiversidade, são algumas das metas do ODS 15. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 13 busca tomar medidas urgentes para o combate à mudança do clima e seus impactos, como também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 visa conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 15 busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda até o ano de 2030. Usar sustentavelmente os recursos naturais em cadeias produtivas e em atividades de subsistência de comunidades e integrá-los em políticas públicas é tarefa central para o atingimento dessas metas e a promoção de todos os outros ODS. E hoje, para destacar a importância do acesso e uso da informação sustentável para benefícios da sustentabilidade ambiental, temos uma participação muito especial da professora e pesquisadora doutora Liz Regiane Sberner. A professora e pesquisadora Liz Regiane Sberner é pesquisadora titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação no âmbito do convênio IBICT, UFRJ,
Possui pós-doutorado no Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento de Paris. Possui doutorado em mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É pesquisadora visitante no Centro de Inovação da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Possui graduação em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da UFRJ. Foi coordenadora geral do Indicadores do Ministério da Ciência e Tecnologia entre 2008 e 2009 e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação IBICT, UFRJ, no biênio de 2013 a 2014. É pesquisadora e líder do grupo de pesquisa em Ecoinfo, Ecologia, Informação e Inovação. Olá a todas e todas, é com muita satisfação que eu estou aqui apresentando a minha trajetória de pesquisa dentro desse convite que é feito pelo Genilson Geraldo, administrador desse perfil no Instagram, Sustentabilidade Informacional. E eu vou falar então 3 itens, né, 3 tópicos dentro dessa minha fala. Primeiro eu vou falar muito rapidamente, né, da trajetória de pesquisa, que eu tenho já há algum tempo. Depois eu vou falar das questões ambientais, políticas, informacionais e comunicacionais no ambiente do antropoceno. E por fim, eu vou apresentar algumas questões e desafios sobre a sustentabilidade informacional na ciência da informação, né? A importância desse tema na ciência da informação. Então, para introduzir a temática, eu vou começar falando do Edgar Morin, que destacou em suas obras mais recentes a necessidade de uma mudança de rumo em direção a uma política de civilização, ou uma transformação civilizacional, para lidar com tudo que a gente vê por aí, inclusive a emergência climática, né? Mas não apenas. Isso significa que precisamos fazer transformações radicais. Então, isso é um dos pontos de partida, né? Vou citar também, como ponto de partida, que nessa transformação a gente invoca aqui o Michel Serres, que escreveu sobre o contrato natural, em oposição, ou melhor, complementando o contrato social que Rousseau escreveu já há muitos anos. Esse contrato social, o contrato natural do Serres, ele nos fala da noção de direito para além dos seres humanos. Ele considera que seriam sujeitos de direito também os demais animais que habitam o planeta Terra, além dos animais humanos, plantas, rios, etc. Ao propor isso, o Serres está rompendo de maneira talvez implícita, não sei, com o domínio exclusivo da linguagem humana na reivindicação de direitos. A linguagem, para clamar por direitos, é a base da participação cidadã e deixa de fora os seres que não são capazes de expressar nos termos de uma linguagem captada pela política. Também não se expressam em gerações futuras, que um dia vão viver no planeta Terra também. Então, a solidariedade com aqueles que não podem expressar, mas que são afetados pelas ações dos seres humanos, é a chave desse direito natural. Ainda falando mais do Serres, né, do Michel Serres, ele observa que o ser humano construiu uma civilização de forma predatória, visando enriquecer materialmente e a partir do uso dos recursos naturais, da natureza mesmo, né, como se fossem ilimitados, como se jamais fossem acabar. Durante muito tempo foi assim que nós consideramos a natureza do planeta Terra, né? Diante disso, a revolta da natureza se manifesta por meio de sua linguagem própria. Quer dizer, aí eu já não estou mais falando do Serres, já estou interpretando o Serres, né? Que a natureza fala, ela vocaliza de uma forma muito particular, muito própria, que seria assim, e muito alegórica, né, a meu ver, que seria essas manifestações que a gente tem visto agora, né, relacionadas, por exemplo, à mudança climática. Onde ela responde com uma série de eventos climáticos, furacões, maremotos, etc., né? Seria uma forma da natureza vocalizar
aquilo que está sendo infligido a ela, né? Uma resposta a isso que vem acontecendo. Aí eu queria mostrar também para vocês um quadro com as minhas pesquisas não, na verdade não são nem as mais recentes, são as pesquisas desde 2005, né, que eu comecei falando de inovações, conhecimentos para o desenvolvimento sustentado em comunidades da Amazônia, e até o período recente com temas relacionados a embate informacional na ciência, no mercado, a relação disso com o meio ambiente, e ainda o tema do antropoceno e suas implicações. Então, essa pesquisa está começando agora, e tem uma outra pesquisa, né, que está começando agora, que tem a ver com sustentabilidade e decolonialismo. Seria um tema relacionado a uma reconstrução discursiva, mas isso eu nem vou falar agora porque é uma pesquisa ainda em construção. Então, nessa minha trajetória, ficou evidente que essa relação que sempre se fala, né, local-global, da questão ecológica, dentro daquele slogan antigo, né, pensar globalmente e agir localmente, agora já se fala de outra coisa, né, de agir globalmente também, não só localmente, né? A questão climática é uma que só pode ser enfrentada a partir de uma lógica global. Então, eu poderia dizer que o marco zero da minha pesquisa está longe de ser superado. O marco zero que eu falei é relacionado à Amazônia. Então, é como se fosse uma espiral, onde os temas eles reaparecem sempre. Nesse quadro da minha pesquisa, dá para perceber que, passo a passo, os links temáticos foram sendo construídos, né? E a Amazônia está, de alguma maneira, sempre presente nesse mapa mundi interligado de temas. E está totalmente imbricada também na questão de regime de ignorância de alimentos, onde estão também os interesses do agronegócio global, indústria de agrotóxicos, de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, ciência, comunidades indígenas, populações ribeirinhas, etc. No final de 2019, houve uma mobilização contra os desastres socioambientais na Amazônia, no final de 2019, que reuniu cientistas, ativistas de várias partes do mundo, em plena Amazônia e num lugar que eu tive a oportunidade de estar em outro momento e que fica a 8 horas de navegação pelo rio Xingu, a partir de Altamira do Pará. Então esse evento se chamou Amazônia, o Centro do Mundo. E para mim essa designação dá todo sentido à minha trajetória. Porque mesmo quando eu estou falando de antropoceno, que é um tema muito geral, muito conceitual, a Amazônia está lá também, até para explicar esses fenômenos todos que acontecem na Amazônia. Essa noção de antropoceno, que eu vou falar daqui a pouquinho, é muito importante. Vamos falar logo de antropoceno, então. Tem até também aí uns links que eu trouxe para vocês. Por que isso é relevante, né? Insisto nisso, já escrevi algumas coisas. Depois que eu comecei a falar de antropoceno, eu e meu colega, Felipe Lenat, vários convites surgiram, a gente não consegue mais parar de falar nisso. Então, para dar relevância à questão ambiental, a gente fala do antropoceno, que é uma nova época geológica em que a ação humana começou a provocar mudanças biogeofísicas em escala planetária, diferente das épocas anteriores. Eu não vou nem justificar a importância desse conceito, porque qualquer um que entrar no Google vai encontrar milhares de referências a isso, né? Tanto referências bibliográficas como até eventos que acontecem, óperas com esse nome, enfim. Está cada vez mais popular, né? É muito potente esse conceito de antropoceno. Então eu coloquei aí 2 links, né? Que um deles é para um texto que o Felipe e eu escrevemos para a Unesco, para o boletim da Unesco, e depois um outro que também nos convidaram para organizar um número especial do boletim da Eco, que está aí também disponível.
Então, historicamente, o antropoceno está ligado à Revolução Industrial, que abriu caminho para mudanças significativas para o capitalismo, por exemplo, né, no modo de vida da população ocidental. E se manifesta de várias maneiras, uma delas é o consumismo desenfreado, principalmente das elites, voltados para a satisfação de desejos, necessidades, promovendo a diminuição de recursos naturais, produção de lixo, emissões de gás efeito estufa, etc. Né? Eu não vou ter muito tempo para discorrer de todos os aspectos do antropoceno, então eu vou mostrar para vocês um gráfico, né? Na verdade vários gráficos, que mostram alguns indicadores, né, dessa falta de, vamos dizer assim, de padrão. Talvez não seja bem falta de padrão, seria até um pouco diferente. Seria mostrando a desregulação de vários indicadores, né, que a gente tem. Um deles é população, PIB, número de veículos automotores. Então a gente vê que tem como se fosse assim, curvas ascendentes sempre, né? Mostrando que, principalmente a partir de 1950, essas curvas tornam-se exponenciais e aí a gente se indaga, né? Para quem não é da área, pelo menos, se indaga o que está acontecendo nesse planeta, né? Então, obviamente, isso aí também não vou poder falar tudo, só estou mostrando o que a ciência traz para nós em relação a esses indicadores. Já estou indo então para a parte 3, que é a motivação para a principal motivação para o percurso socioambiental, né, e por que trazer a ciência, a questão ambiental dentro do corpus teórico e analítico da ciência da informação, que para mim tem a ver com uma percepção clara da importância para a humanidade de levar adiante pesquisas usando o arcabouço teórico da ciência da informação. Nessa temática ambiental, a questão informacional ela não é só um acessório teórico, metodológico, mas é central para dar visibilidade e clareza também do entendimento sobre a produção, armazenamento, disseminação de informação e o acesso a ela, dentro de um enquadramento crítico, onde os múltiplos desenhos sobre esse processo são traçados e as questões de poder são sempre determinantes. A temática ela é atravessada por disputas de interesse corporativo, político, científico, com táticas de produção de ignorância, desinformação, comprometendo a participação dos cidadãos em questões cruciais como saúde, qualidade de vida e outros fatores também. A gente tem aí um slide que mostra esses desafios temáticos para a ciência da informação. O antropoceno, que eu falei antes, ele é movido a capitalismo, domínio corporativo sobre política, interferência no jogo democrático, que até nos leva a questionar: será que obedecer às regras do jogo democrático nos garante uma democracia plena? Já não sabemos mais e, enfim, isso aí é uma longa conversa. O que hoje se vê é uma sociedade sem informação satisfatória para formar sua opinião e submetida a uma enxurrada de desinformação, negação científica em várias áreas, não só a questão ambiental. Sem uma educação apropriada que desenvolva um espírito crítico para enfrentar essa enxurrada de desinformação. E a partir do momento em que o ser humano passou a ser considerado pela primeira vez na história o agente de mudanças físico-químicas e geológicas no planeta, que é o antropoceno, as ciências sociais passam a ter a chave e a autoridade para entrar nesse assunto de uma maneira mais compromissada, eu diria. Essas ações dos seres humanos e das sociedades por eles constituída passam a ser um objeto de estudo por excelência das ciências humanas e sociais, seja para explicar o seu papel nessas alterações planetárias, seja para discutir as consequências desiguais dessas mudanças nos diferentes países e segmentos da população também.
Eu trago mais um slide, que é a capa do Relatório Mundial sobre Ciências Sociais, da Unesco, que promoveu uma discussão muito interessante sobre a responsabilidade das ciências sociais e humanas nesse tema, apontando diversas formas com as quais as ciências sociais e humanas podem se envolver com a questão ecológica. A gente pode ir além até do que é colocado ali. Eu trago também um outro documento recente, que é o Acordo de Escazú, é o relatório desse Acordo de Escazú, que também eu recomendo muito, porque é o primeiro relatório no mundo inteiro falando, explicando, dando conta da importância da informação na questão ecológica. Então, fala do acesso público à informação, da participação cidadã, da justiça em termos ambientais, etc. E eu repito sempre que as ciências sociais elas devem ser capazes de se envolver de forma mais produtiva com as ciências naturais, o que significa sair da zona de conforto e mergulhar nesse desafio que é apagar essas fronteiras artificializadas de conhecimento que o mundo cartesiano e eurocêntrico impôs para nós. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Agradecemos imensamente a importante participação da doutora Liz Rejane, sendo uma grande referência nessa temática no cenário brasileiro, na área da biblioteconomia e ciência da informação, principalmente no aspecto sobre sustentabilidade ambiental. E para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as pesquisas e estudos desenvolvidos pela doutora Liz Rejane, na descrição desse vídeo possui alguns links de acesso ao currículo e a muitos estudos desenvolvidos pela professora e pesquisadora. Com isso, finalizamos esse vídeo após conhecermos um pouco mais sobre o ODS 13, 14 e 15 da Agenda 2030, além da participação importante da doutora Liz Rejane Isberni. No próximo vídeo, iremos falar mais sobre o ODS 16 e 17 da Agenda 2030. Não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e compartilhar em suas redes sociais. Um grande abraço e até mais!